Então, os relatórios foram pensados tanto como produtores de informação, de mapeamento das condições das violações de direitos humanos, mas também como instrumentos de monitoramento das violações, né, das violações de direitos humanos já no ambiente democrático. Foi nesse horizonte, então, que foram produzidos 5 relatórios de direitos humanos, bastante informativos, que recolhiam dados sobre todo o país, né, todo um diagnóstico, então, dessa situação dos direitos humanos no país. Todos sabem que, a partir de 2014, diversos fenômenos que já estavam presentes na sociedade brasileira ganharam força, né? Por exemplo, o avanço de discursos contrários aos direitos humanos, que as pesquisas já indicavam, na verdade, desde a transição democrática, mas que ganharam força nesse contexto e, ao mesmo tempo, a chegada ao poder de grupos que diretamente militam contra várias ideias de direitos humanos, né? A própria que não abraçam, no mínimo, essa ideia dos direitos humanos como uma plataforma civilizatória. Este foi o professor Marcos César Alvarez, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, falando sobre a retomada da produção do relatório da situação dos direitos humanos no Brasil para 2020 e 2021. Eu sou Alan Felipe, da Comunicação do Neve, e junto com a Cristina Show estamos começando o episódio de número 1.1 do Cidadania 21, podcast do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. Podcast Cidadania 21, uma produção do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil. A estreia do Cidadania 21 é dedicada ao texto de apresentação assinado por Marcos César Alvarez, Fernando Sala e Renato Alves, todos do Neve. A introdução do relatório fala mais sobre o projeto, resgatando sua história e quais serão os próximos passos. Marcos Alvarez, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo e integrante da Ampox, conversou com a gente para contextualizar a iniciativa. Perguntamos a ele como abordar a ideia de direitos humanos hoje, inclusive quando a própria expressão direitos humanos parece desgastada junto à opinião pública. E foi quando o professor Marcos falou que o conjunto de direitos humanos pode também configurar o que se entende por cidadania. Assim, tivemos a ideia de batizar esse podcast de Cidadania 21. É que cidadania é você poder ser membro integral de uma sociedade, né? Você participar do conjunto de valores, de riquezas e etc. de uma sociedade. Qualquer coisa que limita isso, né, fere a cidadania. Na conversa com o coordenador do Neve, ele indicou que a perspectiva das pesquisas do núcleo é de ter uma visão mais ampla de como todas as violências na sociedade podem contribuir para desequilibrar o sistema de direitos humanos e assim prejudicar o exercício da cidadania. O Núcleo de Estudos da Violência, ele surgiu na época da transição democrática, justamente com a proposta de estudar os processos políticos e sociais relativos a temas como o autoritarismo, a violência na sociedade brasileira, e também pensar, né, e agir em termos de promover os direitos humanos. Então, a ênfase no núcleo, né, desde a sua criação, foi na pesquisa científica em ciências sociais, nas ciências humanas, mas também com a ideia de disseminação dessas pesquisas, né, dessas informações, e, ao mesmo tempo, de monitoramento dos direitos humanos no Brasil. Então, desde o início, os direitos humanos foram pensados, né, nesse contexto da produção do Núcleo de Estudos da Violência, menos na sua, digamos assim, nos seus aspectos formais, que sem dúvida são importantes, mas, sobretudo, na sua inserção no contexto da sociedade brasileira, em que formas de violência, de discriminação, a própria desigualdade social, acabam por reduzir o espaço tanto de reivindicação de direitos quanto de acesso à justiça de direitos. Então, é nesse contexto, né, ou seja, nessa ação ampla de produzir pesquisa para compreender processos até de mais longo prazo
na sociedade brasileira, vinculados à questão da violência, é que pensamos desde o início, né? Os pesquisadores do núcleo pensaram desde o início a questão dos direitos humanos como essa quase plataforma civilizatória, mas que esses processos de violência podem se apresentar como obstáculos. Ficou com vontade de ler e saber mais sobre a situação dos direitos humanos no Brasil e sobre este relatório? Leia todo o material gratuitamente no site do NEV, em www.neve.prp.usp.br, na aba Relatório de DH. Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o NEV-USP. As atividades do NEV têm apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPIDS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alan Felipe, Cristina Uchoa e Rafael Benchimol, colaboradores da comunicação do NEV. A edição é de Alan Felipe.